Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a todos que acompanham aqui o Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Vamos ao mercado pecuário no boletim diário aqui pelo Notícias Agrícolas. Começando com o balanço primeiro do que aconteceu ontem nos indicadores CPEA-ESALQ para o boi gordo, que apresentou uma nova queda depois de ter dado uma estilingada ao longo da semana, ou seja, está subindo, desce, oscila bastante, ao que tudo indica uma semana de volatilidade no mercado do boi gordo pelo indicador CPEA-ESALQ. Ontem o boi gordo fechou a R$ 309 redondos, né, pelo indicador, o bezerro a R$ 3.006 mais 87 centavos. Para traçar o que está acontecendo, fazendo um panorama, um raio-x do mercado de pecuária, observar aquilo que vai acontecer no final desse ano com o mercado, principalmente com relação aos preços, exportações, oportunidades de travar preços para aquilo que já projeta a B3. Nós vamos falar com o César Castro Alves, que já está conosco. Antes de mais nada, muito obrigado pela participação, sempre um prazer falar contigo. Depois de um longo tempo a gente volta a conversar, né? Não pessoalmente por causa da pandemia, mas informações sempre muito pontuais. César, bom dia para você. Bom dia, Braga. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. Fico à disposição aqui. Bom, quando a gente fala de mercado do boi gordo, esse mês de maio já era esperada essa oscilação. O mercado não trabalha só com o mês presente, com as escalas, e independentemente de cada região tem uma variável ou não, mas trabalha sobretudo com o mercado futuro também, observando lá na frente o que vai acontecer, para poder fazer com que o pecuarista possa se planejar melhor e saber aquilo que ele vai ter de margem, entre aspas, lá no futuro. O mercado está observando mais o futuro hoje do que o presente, é uma oportunidade, é um alerta para que o produtor observe os preços lá em meados de mês de outubro, César? Olha, Braga, eu acho que o momento é bem interessante para o produtor, tá? Justamente porque a gente está vendo uma acomodação até ampla, né, de vários preços. Começar pelo milho em Chicago, que caiu 18% desde o início do mês, né? A safra está avançando bem lá, é claro que os balanços são apertados, a nossa safrinha foi comprometida, certamente vem números baixos aí, o quadro de milho é apertado, tá? Não quero mudar esse racional aqui. Mas a verdade é que em curto prazo está acomodando o milho, o suíno despencou literalmente, né? A carne bovina está caindo, os preços aí, o traseiro caiu 6,5% desde o início do mês, o boi caiu menos que isso um pouco, né, em função de essa chegada do inverno, agora realmente esfriou, os pastos pioraram, a oferta ela aparece, ainda assim eu acho que é sazonal isso, né, me chamou muita atenção há poucas semanas atrás a divulgação do IBGE dos abates que vieram 10% menores do que o primeiro trimestre do ano passado, né, então mostra que a oferta está, sim, muito escassa de boi, o pessoal está retendo muito vacas, o bezerro, né, bastante valorizado estimula isso, então tem um quadro para o segundo semestre apertado de oferta. Agora, apesar dessa acomodação do boi, né, que é a função do final de safra aí, o preço futuro do boi, a curva futura andou bastante, né, recentemente, nas últimas semanas. Então ontem, por exemplo, fechou nos R$ 345 por arroba para outubro, contrato para outubro. Hoje voltou um pouquinho, mas esses preços são aí cerca de 10% maiores do que a média de maio, né? O fechamento do final do mês aí do contrato de maio. Então, é uma oportunidade bem interessante para quem já está com o animal aí pronto para entrar no confinamento ou com a ração mais ou menos preparada, né? E travar esse resultado que melhorou bastante nas últimas semanas. Ainda assim é um cenário bom, né, Braga, para frente, justamente porque essa acomodação do boi agora, que tirou um pouco do brilho aí do confinamento, ela joga mais pressão ainda altista ali para agosto, setembro, que seria
desses animais. Então, eu acho que o mercado está lendo um pouco isso, né? Essa questão de que o confinamento apertado agora ele não estimula o primeiro giro e que pode gerar uma entre-safra ainda mais apertada no começo dela, ali em agosto, setembro. Agora, eu acho que tem um outro ponto também interessante, recente, que é essa história da Argentina, né? Saindo do mercado de exportação. Ninguém sabe se isso vai durar apenas 30 dias, né? Lá atrás, quando isso começou a ser ventilado, né, na época dos governos dos Kirchner, isso era previsto para durar algum tempo, durou 10 anos. Né? Isso massacrou a pecuária argentina, eles perderam muito espaço em relação ao Brasil. Então, se essa coisa se estender por mais do que 30 dias, pode abrir janela para nós exportarmos um pouco mais para a China. Então, eu acho que um pouco disso isso veio como gasolina aí na nossa entre-safra e acabou aquecendo ainda mais os preços. Esses pontos eu acho bem importantes aí, recentes no mercado de boi, em que pese ser incerto o retorno ou não da Argentina, né? Mas como isso já aconteceu lá, esse bloqueio de exportações, no passado era via retenções, e os argentinos estão bastante preocupados com isso, uma medida, obviamente, bastante populista, mas que pode ficar de pé. E se isso ficar de pé, a gente pode ser mais acessado para a China, talvez mais plantas serem habilitadas. Lembrando que nós temos os nossos problemas aqui, que no caso é a falta de gado, né? Então, não é também do dia para a noite que a gente produz um animal padrão China em grande escala para ocupar esse mercado. A Argentina é um mercado de umas 800 mil toneladas por ano, cerca de 70% disso vai para a China. Então, não é pouca coisa que essa janela. E é claro que os chineses vão ter o interesse de buscar diversificar os fornecedores, mas a verdade é que só o Brasil pode ocupar essa janela aí, dado que Austrália, Nova Zelândia estão retraídos, têm previsão de exportar menos esse ano, também vale para o Paraguai, para o Uruguai, e o Brasil não compete diretamente com os Estados Unidos na exportação para a China. A carne dos Estados Unidos é muito mais cara, né, para a China. Então, seríamos o candidato natural a capturar algum espaço aí se essa coisa se estender, tá? Até porque essa retenção de fêmeas, matrizes que a gente tem nesse ano, visando produção de bezerros para 2022, 2023, né, finalzinho ali de 2022, 23, né, praticamente assim. Mas não estava contando com essa história da Argentina, pelo contrário, né? E não dá para do dia para a noite, produzir bezerros e tentar abocanhar a fatia do mercado que a Argentina está deixando hoje, né, César? É bom deixar claro porque não existe essa possibilidade do dia para a noite suprir aquilo que a Argentina deixa de embarcar para a China, né? Exato, eu vejo dessa maneira. Acho que tem essa questão dos volumes, né, que a gente pode ocupar um pouco disso, mas também não dá para ser muito otimista isso, justamente porque nós estamos abatendo 10% a menos. Mas tem uma questão de preços, né? O mercado ele fica mais altista quando essas coisas acontecem, né? Então, eu acho que isso explica um pouco essa inclinação maior aí da curva do boi, porque não mudou nada no mercado físico, né? A gente está com a cara de final de safra, o boi está ali tentando se segurar ali nos 310, mas a tendência é que essa corda estique bastante, ou seja, na hora que a seca de fato chegar, a gente, com essa suplementação, né, e a ração muito cara sendo uma opção onerosa esse ano, esse animal poderia ficar no pasto. Então, caso essa sinalização melhore, que é o que está acontecendo, pode viabilizar uma decisão de confinamento em meio de última hora e a gente atender um pouquinho a mais aí o mercado de exportação. Mas acho que é muito oportuno essa questão de que não é para a noite para o dia que a gente produz esse animal e preenche a lacuna, né? Se a gente tivesse no momento inverso do ciclo de muita oferta, mas não é o caso, pelo contrário. Agora, César, você estava falando que nós estamos abatendo 10% menos, isso já vem desde o ano passado, vem acompanhando exatamente essa queda nos abates. Dá para poder 10% produzir mais 10% de animais para poder pelo menos equilibrar esse mercado? Até porque essa conta não vai fechar nunca, né? Porque dependendo, se aumenta em 10% a produção para poder cobrir essa lacuna aí dos 10% de abate a menos, o consumo, as exportações vão aumentar também. Ao que tudo indica, não só a China, outros países vão continuar com a demanda de carne brasileira. Olha, Braga, assim, eu acredito, apesar dos abates estarem 10% menores, a produção é um pouco menos que isso, tá? Então, vamos imaginar aqui num cenário otimista de uma produção crescendo 5%, caindo 5% e não 10% esse ano, justamente porque as carcaças estão mais pesadas, então tem algum ganho aí. Agora, mesmo que a gente não cresça as exportações esse ano, né, e eu acho que elas vão crescer um pouquinho,
o consumo já vai cair inevitavelmente, justamente porque o efeito dessa queda de produção é muito amplo sobre o balanço. Então, inevitavelmente, nos nossos cálculos aqui, que são com base nos números do IBGE, o ano passado foi o menor consumo per capita de carne bovina em 15 anos. Eu acho que esse ano desce um pouquinho mais um degrau, justamente porque o ciclo está muito forte. Até que essa bezerrada toda venha, isso aumente o volume de gado para abater, demora algum tempo. Isso não vai ser para esse ano. Então, agora, a demanda hoje é quem leva o boi, quem paga mais, né, Braga? É claro que isso não é exatamente assim, porque o boi padrão ele não tem mercado na China, o boi para lá é um boi animal diferenciado, mas os produtores vêm respondendo a essa demanda, né, seja através dos prêmios que vinham sendo pagos para esse animal e também pela necessidade de girar mais rápido o rebanho, os animais estão indo mais para o confinamento, isso acaba sendo uma oportunidade. Então, não dá para também atender sem limite, né, essa demanda. Então, ainda assim, o consumo, a produção, a participação da produção que fica no mercado interno para o consumo, ela é muito maior ainda que a exportação, mas o vetor de alta aí é o mercado externo, tá? Aqui dentro não dá, a gente não consegue competir, tanto que isso se reflete nas margens, né, dos frigoríficos que na venda de carcaça aqui, né, o chamado spread do boi casado. Isso está muito desde o ano passado, porque a carne ela não está conseguindo acompanhar toda a alta do boi, e no segundo semestre a gente vai ter que ver aí a carne ir para os 25 ou até mais que isso reais por quilo, né, o boi casado, para conseguir não piorar ainda mais essa conta, né, porque está muito apertada, e é difícil que isso aconteça, né, no nosso quadro aqui difícil de econômico, a vacinação relativamente lenta. A gente vai ter uma recuperação econômica esse ano que é mais um efeito estatístico, né, do ano passado, um carrego. Acho que as coisas tendem a melhorar, mas não vai ter uma pujança do consumo doméstico a ponto de enfrentar a dinâmica das exportações, né? Então eu vejo esse canal continuando melhor aí para o produtor, e isso é o que está dando a sustentação, tá, para o mercado, porque aqui dentro os frigoríficos que operam aqui têm que enfrentar uma competição na originação de boi com quem exporta e tem que vender mais barata a carne, né? Então não é fácil. Eu acho que isso continua, tá? A exportação sendo a dinâmica principal aí. Tem dois aspectos que eu gostaria de travar contigo, inclusive essa questão da economia, que vai crescer, vai reagir a ponto de consumir uma carne de R$25 aí, se tiver em 345, 340, arroba lá no futuro. Será que a economia vai reagir a tal ponto? Será que o brasileiro vai ter no bolso o suficiente para poder consumir e voltar a consumir carne bovina a R$25 em média aí, ou até R$30 em alguns casos, caso suba mais ainda, não? Eu acho que não, Braga. Eu acho que o preço não cai justamente porque a oferta ela é muito restrita. E o consumo, como ele caiu muito nos últimos anos, ele já está bem seletivo, né? Então, quem está, vamos dizer assim, financiando aí essa carcaça casada aí de R$22 por aí hoje, é quem está empregado, tem renda. Eu não vejo uma dinâmica muito forte no mercado interno para poder ampliar essa demanda. Eu acho que a gente vai arrastar aí e ganhar tempo, né? Produção menor, o consumo retraído, dificuldade de repasse de preços aqui dentro, mas também não cai justamente porque o consumo já está bastante retraído e porque o boi não deixa, né? A oferta realmente baixa, limita uma devolução. Agora, eu devo reconhecer aqui que esses níveis atuais de preço da carne já são uma grande surpresa para mim há mais de um ano. Eu achava que não rompia nem os 16 lá atrás, e olha que está subindo, né, a régua. Então, eu acho que isso vai reduzindo ainda mais o consumo e mantém, né, o mercado firme porque a oferta está baixa. Não acontece isso no suíno e não acontece no frango hoje. Então, eu acho que o boi está tão defendido assim por conta desse ciclo muito forte. O problema disso é que uma hora as coisas viram, né, Braga? E quando vira, e é um Deus nos acuda, né? Porque esses bezerros que estão entrando nos sistemas aí de produção de recria e engorda, né, boi magro nos confinamentos, são super elevados. Porque se o boi inflexionar lá na frente por qualquer razão, capota, né? Então, até enquanto a gente está vendo esse cenário de China bastante forte e os abates contidos, né, o ciclo bastante escasso, eu acho que tudo continua indo bem, os preços vão subindo, no final o aumento acaba dando margem. Mas cada vez o risco é maior, né?
o panorama de milho aí após a entrada da safrinha não é de se esperar uma grande acomodação de preços, então o boi nosso já é próximo de $60, né? Já não é barato como era no passado, e acho que é por aí. Bom, daqui a pouquinho a gente vai presentear, né, dentro de uma caixinha de luxo, 1 quilo de uma peça de carne bovina. Aí não vai ser difícil acontecer. Ao contrário do que acontece com suíno, acontece com frango, né? Mas ainda só, voltando só um pouquinho para a gente encaminhar logo para o final, César, quando você falava da China, da participação da China, a economia por lá cresce numa dinâmica muito grande há vários anos. Isso era um plano, inclusive, do próprio governo lá da China, né? A China hoje exige padrão, né? Boi padrão China. E no momento que, eventualmente, ela começar a falar, não, eu quero carne, né? Isso pode acontecer também, com preços um tanto quanto diferenciados. Vai faltar carne aqui no mercado interno e talvez seja essa oportunidade, entre aspas, para a indústria aqui no Brasil, pecuarista, né? Ou isso vai ser uma faca aí que vai levar a duas situações. Eu estou fazendo apenas não é fato, mas uma possibilidade. Hoje ela tem exigências, ela paga mais por isso. Mas a partir do momento que você não tem a quantidade suficiente para atender aquilo que ela está pedindo, a demanda crescente por lá, daqui a pouco ela vai querer carne, né? E a gente vai poder atender isso. Será que isso pode acontecer um dia ou estou viajando? Braga, eu tendo a achar que essas exigências elas não reduzem, tá? Pelo contrário, eu tendo a achar que elas vão aumentar e elas vão partir de um mercado melhor, de mais premium, para exigências ambientais também, tá? Mesmo da China. Então, eu acho que no devido momento, a oferta de boi, né? Isso já está acontecendo, a retenção de fêmeas é muito forte, isso vai produzir uma bezerrada grande aí nos próximos anos, e no devido momento a gente vai ter grande oferta de gado. Isso tende, né, os preços atuais justificam o investimento, isso está acontecendo na pecuária, essas coisas viram. Agora, eu não acho que vai chegar um momento de uma escassez a ponto de a China flexibilizar os critérios e começar a ser menos seletiva com qualidade, pela seguinte razão: o consumo per capita na China é por volta de 5 quilos por habitante. Ele é muito baixo ainda. E ele está muito concentrado numa demanda mais especial, restaurantes melhores, chineses que se ocidentalizaram, população mais jovem, né, que não é o grande consumo deles é de carne suína. Então, eu acho que por mais que depois que o assunto da peste suína africana possa se dissipar e eles já estejam recuperados, né, o que não é de curto prazo, para a produção de carne suína, essa demanda de importação de carne bovina ela vai continuar. Mas ela vai continuar sendo seletiva, tá? Eu vejo até possibilidade se a gente não... O Brasil está respondendo muito bem para isso, né? Tá produzindo animais nesse padrão. E o pessoal mesmo dos frigoríficos, né, que é quem tem contato com o importador direto, relata que cada vez mais eles estão mais criteriosos e exigentes. Então, eu não vejo muito espaço para um retrocesso e eles quererem qualquer tipo de carne, tá? Principalmente porque depois que experimenta essa que você vai me enviar aí na caixa de presente, você não quer voltar para trás, né, Braga? Você quer o melhor. E pelo perfil, tá? Se fosse um país pobre, como era no passado, o grosso das nossas exportações de carne bovina, mais para países pobres que não eram que eram pouco sensíveis a preço, né? Muito sensíveis, que, né, compravam só carnes que a gente exportava lá para o norte africano, algumas partes do Oriente Médio. Aí tudo bem que a gente competia com a Índia em carne de búfala, tem alguns mercados assim, mas hoje 65% da exportação vai para a China e esse animal é de alta qualidade. Então, eu acho que isso veio para ficar, tá? Eu tendo a achar que eles podem eventualmente barganhar aí preços, né, enquanto for possível, mas eles vão pedir esse produto e nós vamos produzir. Eu acredito muito nisso. A tecnologia na pecuária está avançando muito rápido, os preços levam a isso, né, os bons preços, e eu acho que segue nessa linha, tá? E o ambiental vai entrar na conta em algum momento também, porque eles estão sendo também muito cobrados disso. Tá certo, é mais fácil produzir boi padrão China do que vender carne para eles, porque eles estão cada vez mais exigentes. César, o resumo da boiada hoje, 1 minuto, 1 minuto e meio para poder finalizar. Produção, perspectiva de preços, vamos atingir novos patamares no mercado no segundo semestre? Qual é essa tua projeção?
Braga, acredito em um mercado bastante escasso esse ano de gado, isso vai continuar. O mercado ele é muito positivo, né, para o produtor no segundo semestre, mas eu acho que os instrumentos de rédea, as ferramentas existem para serem utilizadas, né? É muito importante o produtor ter consciência de que as coisas eventualmente podem mudar, e hoje tem uma enorme oportunidade, né, de um ágio aí de 10% entre o preço hoje de maio para o de outubro. Isso tem que ser aproveitado. Ainda assim, eu vejo um cenário positivo, pode ser que suba mais, tá? Mas são níveis de preço de carne que a gente nunca viu, né? E aquela pujança do ano passado por conta também do Corona Voucher, a gente não enxerga esse ano facilmente repetindo, né? Pelo contrário. Então, eu acho que é bem oportuno aí considerar as oportunidades de fixação, porque o mercado está bem interessante. Além da B3, alguma outra alternativa para fixar, travar preço? Olha, tem várias, né? Através de termo, com os frigoríficos diretamente, né? Existem muitas, né? Através das próprias instituições financeiras, né? Existem. O mercado de boi como um todo no Brasil ele é pouco líquido, mas existem alternativas de proteção, né? E eu acho que isso tem que ser considerado pelos produtores para ficar, obviamente, blindado aí nesse momento de qualquer cisne negro que pode o caminho aí, embora o boi está bem forte, viu? Tá certo. César, muito obrigado pela participação, sempre um prazer falar contigo. E antes do Natal a gente vai conversar, porque lá no período das festas natalinas, certamente você vai receber uma caixinha aí, toda ela trabalhada, dourada, né? Vai ser um prazer, eu já estou esperando. Obrigado, Braga. Um abraço, bom dia para você. Para você também. Bom, vamos aproveitar, vamos ao mercado futuro. O Matheus vai encher a tela para que a gente possa acompanhar a abertura dos negócios nesta quarta-feira. Agradecendo mais uma vez o César Castro Alves pelas informações, projeções do mercado. Aí está a abertura de hoje com realização, queda nas negociações. O maio já está no retrovisor, mas R$ 311,85. Arroba, junho a 324,50, julho 331 e o outubro a 342,75. Geralmente no final do mês tem as rolagens de posições, liquidações também, mas o mercado segue apontando firmeza para o segundo semestre desse ano. Bom, ficamos por aqui com esse boletim de pecuária no Notícias Agrícolas. Continuem acompanhando toda a programação. Estaremos de volta amanhã. Um grande abraço a todos. Até lá.